Continuando, versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. 21. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Efésios fecha mostrando mais uma vez a graça de Deus, que nos concede uma armadura forjada pelo próprio Deus, para combater o inimigo infernal empenhado em nos destruir. Por isso, tenhamos a responsabilidade de nos vestir com esta armadura. No versículo 10, Paulo fala, quanto ao mais. Isso quer dizer, finalmente, Paulo está concluindo o livro. E no versículo 12, o caráter urgente dessa admoestação é que não estamos lutando contra a carne e o sangue, isto é, contra homens frágeis que adoecem fisicamente e mentalmente. E sim, estamos lutando contra o diabo pessoalmente e todos os demônios que estão sob o seu controle. No versículo 13, para resistir o dia mau. Esse dia mau são os dias de duras provas, os momentos críticos da sua vida. Não sabemos quando acontecerá. Então,
estejamos sempre preparados para o dia mau. E aí Paulo vai começar a falar da nossa preparação. Devemos vestir as armaduras dadas por Deus. Interessante ver que essas vestimentas estão numa ordem correta em que era usada pelos soldados. Primeiro, Paulo fala do cinto, o cinto da verdade. O cinto era necessário para que a couraça e a espada ficassem presos à cintura do soldado. E esse cinto é a verdade, e a verdade deve sustentar toda a vida do cristão. Falar a verdade, seguir a verdade é fundamental na vida do cristão, porque a verdade vem contra a mentira, que é mundana. Essa verdade é a sinceridade da mente e do coração. Primeiro passo na vida de um cristão, na sua preparação. Depois Paulo fala da couraça da justiça. A couraça é a armadura que cobria o corpo na frente e atrás do soldado. Essa armadura, essa couraça da justiça tem relação a uma vida devota e santa. Essa justiça é a retidão moral que nos protege do ataque do inimigo, pois ele não tem com que nos acusar, já que estamos revestidos de uma vida santa, reta, devota a Deus. Depois Paulo vem falar sobre os calçados. Calçar os pés com o quê? Com a preparação do evangelho da paz. O sapato era importantíssimo para a resistência de um soldado, que permitia com que ele caminhasse longas distâncias e diferentes tipos de solo. Devemos calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem experimenta a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, está preparado para enfrentar qualquer situação, resiste a qualquer solo. A paz de Deus nos torna forte. Se o evangelho recebido pela fé não lhe concedeu esta paz, como você estaria preparado para engajar-se nesta batalha? Somente com a paz de Deus conseguimos batalhar. Depois Paulo fala sobre o escudo da fé, que é a própria fé. O escudo é mais uma proteção do corpo, uma proteção importantíssima, protege os órgãos vitais do corpo, a cabeça, o coração, o pulmão. E o escudo, ele protegia contra as flechas com fogo que eram lançadas nos soldados. Então, o exercício da fé, com a nossa fé, nós conseguimos apagar as flechas inflamadas do maligno, as angústias, as perseguições, a fome, as dúvidas que vêm sobre nós, a cobiça, a vaidade, a inveja. A fé nos permite abandonar o nosso próprio eu e trazer a crença verdadeira
no Deus que controla o universo, a segurança nesse Deus todo-poderoso. Depois, Paulo segue falando sobre o capacete da salvação. A salvação é a nossa esperança, é o que nos motiva a prosseguir. Se não fosse pelo fato de que, em meio às duras penas e perseguições, a segurança da salvação habita o coração do crente, este poderia facilmente abandonar a luta, se não fosse a segurança da salvação habitando no coração do crente. E depois Paulo conclui com a espada, que é a voz de Deus, a Bíblia, a palavra revelada de Deus. E é por meio dela, da espada, da voz de Deus, que nossos pecados são desmascarados. É por meio da palavra de Deus que o homem é guiado ao Senhor, saindo do seu pecado, levado a se humilhar e adorar ao Senhor. Por meio da espada, da palavra de Deus, as dúvidas e temores vão embora e alcançamos segurança da salvação. E Satanás corre, ele foge por meio dela. E aí deve ficar a pergunta ao seu coração: você está vestido da armadura de Deus, forjada pelo próprio Deus, para continuar lutando nessa batalha que é essa vida, essa guerra espiritual que está sobre nós todos os dias? Preste atenção em cada elemento dessa armadura e veja se você está firme e revestido dela. Estude mais esse texto, volte e faça isso, leia muita palavra de Deus, porque ela que te ensina. No versículo 17, todos nós, guerreiros de Deus, somos convocados a orar por todos os cristãos. E Paulo vai se incluir nisso no versículo 19, quando ele pede oração por ele. E ele diz que ele é embaixador em cadeias, mostrando que Paulo, ele é o representante de Deus nas prisões. Mais uma vez, Paulo mostrando para nós que a preocupação dele em pregar a palavra era muito maior do que em ser liberto da prisão. Paulo, ele pede oração para que ele seja ousado para pregar. Ele não pede oração para que ele seja livre, que ele saia da prisão, porque aí sim ele vai conseguir dar o testemunho, porque aí sim ele vai conseguir pregar. Não, ele pede para que Deus o fortaleça na situação em que ele se encontra, para ele continuar testemunhando, pregando, louvando, mudando vidas, sendo usado pelo Espírito Santo. E você? Quantas vezes você já esperou a vida perfeita, o momento ideal, as coisas dando certo, para dizer: agora sim eu vou ter tempo para ler a Bíblia, agora sim eu vou orar, agora sim eu vou ajudar na igreja. E esse tempo muitas vezes não chega e nunca vai chegar. Temos que seguir esse exemplo aqui. Se preocupar menos com as coisas deste mundo e mais com as coisas de Deus. E aí Paulo começa a sua despedida e no versículo 21 ele diz que ele está enviando Tíquico, um irmão que era muito amado a ele, para essa igreja, para que esse irmão levasse notícias e dissesse como estava tudo lá e assim consolar essa igreja que estava apreensiva por Paulo, pela situação de Paulo de estar preso e tudo mais, pela perseguição. Bem, meus irmãos, livro riquíssimo,
e eu incentivo você a estudar mais e mais. Durante os comentários, eu trouxe algumas falas de um livro que é um comentário do Novo Testamento de Efésios, do William Hendrickson, e também comentários da Bíblia de Genebra. Se você quiser mais material para estudar, entre em contato comigo e eu posso te orientar. Deus nos abençoe.